Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi pela minha mãe que eu recebi uma notícia que me deixou de cara. Segundo ela, minha prima estava grávida. Só que esta não era a parte mais inacreditável. Mas a segunda, o pai do filho que ela estava esperando, era ninguém menos que o Alexandre, um cara com quem eu tinha namorado. Mas isso 8 anos atrás. Imagine a minha surpresa. Minha prima era tão novinha. Olha, se tivesse 17 anos era muito. Enquanto ele, o Alexandre, já devia ter quase 30. Olha, eu fiquei tentando entender como foi que eles tinham se aproximado, se envolvido. Quando a gente namorava, eu e o Alexandre, a Paula era uma criança, uma menininha. Eu já tinha me mudado lá do bairro, já fazia uns 7 anos. Tinha engravidado de um outro namorado, aí a gente resolveu morar junto, só que não durou muito. Acabamos nos separando quando nossa filha completou 3 aninhos. Sabe, tanta coisa aconteceu. Eu ainda continuava morando no mesmo lugar desde que tinha me separado. Achei melhor continuar ali com a minha filha do que voltar para casa da minha mãe, porque tinha me acostumado ali com a minha independência, minha liberdade. O fato é que minha ficha custou a cair depois que minha mãe me deu aquela notícia. Inclusive, acabei lembrando dos tempos em que a gente namorava, eu e ele. Eu tinha gostado tanto desse homem. Eu tinha sido tão apaixonada por ele. Aliás, eu nem sabia direito por que é que o nosso relacionamento não tinha dado certo. Por que foi que a gente brigou? Na verdade, brigar, a gente brigava muito. Sei lá, talvez até imaturidade minha, mas a gente se desentendia muito, principalmente por causa de ciúme. Até que no fim cada um acabou seguindo o seu rumo. Já fazia muito tempo, anos que a gente não se via. Eu sempre ia visitar a minha família, que continuava morando no bairro, mas a gente nunca mais se encontrou, apesar de ele também continuar morando lá. Até perguntei para minha mãe se ela tinha mesmo certeza de que o pai da menina da Paula era o Alexandre, aquele que eu tinha namorado, e ela confirmou. E ainda acrescentou: a Paula vai fazer o chá de bebê no final do mês, Helena. E pediu para avisar você, viu? Ela quer que você vá. Era algo inimaginável. Mas, como meu caso com ele, aquele episódio, aquele namoro, era coisa do passado, não vi também problema nenhum em participar do chá de bebê. Aliás, acho que a Paula nem devia lembrar do tempo em que a gente namorava, eu e ele, de tanto tempo que fazia. Repito, uns 8 anos. Apesar de ser minha prima, eu também não tinha, naqueles últimos tempos, muito contato com ela. Porque, até por conta da diferença de idade, tínhamos outros interesses. A tia também morava no bairro, mas a casa dela não ficava muito perto de onde meus pais continuavam morando. De modo que a gente também não se encontrava, assim, muito frequentemente. Passei o dia tentando digerir aquela novidade, tentando entender como tinha sido esse encontro, sabe? O Alexandre e a Paula. De que maneira que eles tinham se aproximado, já que eram de gerações diferentes. Eu e ele, por exemplo, não tínhamos mais contato. E isso já fazia muito tempo. Confesso que cheguei a duvidar que fosse mesmo ele o pai daquela criança. Quem sabe fosse outra pessoa, a mãe tivesse apenas se confundido. Só que não havia engano nenhum. Porque dali a alguns dias, a Paula me mandou a foto do convite pelo WhatsApp. Minha mãe lhe passou meu número e ela mandou o convite. Tive a confirmação porque tinha a foto dos dois, dela e do Alexandre, no convite. Olha, se eu disser que não senti um friozinho na barriga quando vi a foto dele ali, estaria mentindo.
Até porque o nosso namoro tinha terminado de um jeito tão esquisito. E querendo ou não, em casos assim, parece que sempre fica alguma coisa mal resolvida. Olha, cheguei a pensar até em não ir àquele chá de bebê. Comprar algum presentinho ali e mandar através da minha mãe. Só que um dia antes, a prima me ligou para confirmar a minha ida. E nessa hora, não tive coragem para falar não. Não é que eu tivesse medo de topar com o Alexandre, só que sei lá, eu achava melhor evitar. No sábado em que aconteceria o chá de bebê, passei na casa da minha mãe e de lá a gente foi juntas, nós duas. Minha filha também foi comigo. Havia somente mulheres presentes no evento, mas no fim do dia, adivinha quem apareceu? Naturalmente que ele, o Alexandre. Eu estava num canto da varanda, distraída ali, conversando com as meninas, quando ele chegou. E olha, eu estava tão distraída que quando o vi entrando pelo portão, me deu até uma tremedeira. Sei lá o que aconteceu comigo, porque até aquele momento, na minha cabeça, aquilo era coisa do passado. Eu não sentiria nenhuma emoção especial quando o visse de novo. Só que me enganei. Me enganei. E feio. Ele se aproximou da Paula, os dois trocaram um beijo. Aí ele começou a olhar assim em volta, e foi então que me avistou ali no fundo. E quando os nossos olhares se encontraram, a emoção foi muita. E a julgar pela expressão dele, ele também deve ter sentido o baque. Se aproximou, me cumprimentou assim, meio tímido. Eu retribuí, mas assim, meio de longe. E ficou nisso. Quer dizer, era para ter ficado. Porque desde que ele chegou, eu não consegui mais me sentir à vontade. Parecia que toda vez que eu olhava na direção desse homem, ele também estava olhando para mim. E só eu sei o impacto que isso teve. Em nenhum momento nos aproximamos um do outro. Ele ficou ali no canto dele, sempre perto da Paula, e eu também fiquei ali no meu canto com a minha filha. Eu olhava para eles, para o Alexandre e a Paula, e não conseguia entender como eles tinham se envolvido daquele modo. Para mim, era uma coisa estranha, uma coisa que não combinava. Na verdade, nem fiquei ali naquele chá de bebê até o fim. Já tinha entregue o presente para minha prima, já tinha marcado a minha presença, de modo que nem tinha mais por que continuar ali, principalmente por causa daquele clima esquisito, desde que o Alexandre tinha chegado. Me despedi de algumas pessoas, da minha tia, da prima. Ela não queria que eu fosse embora. Pediu que eu ficasse mais um pouco, mas aí eu já inventei uma desculpa, falei que tinha um outro compromisso e acabei indo. Me despedi também dele, do Alexandre, mas tudo assim, através de gestos, né? Não trocamos nenhuma palavra, nem um aperto de mão sequer. Mas eu saí dali balançada. Rever o Alexandre teve um impacto em mim, principalmente naquela situação. Vê-los juntos, os dois, ele e a minha prima. Ela esperando um filho dele, inclusive. Aliás, segundo eu soube depois, eles já estavam, inclusive, pensando em morar juntos. Não teria casamento. Apenas iriam morar na mesma casa. Bom, pensei comigo mesmo, que sejam felizes, né? O que tínhamos vivido já era a página virada. De modo que, apesar de ter sentido o baque quando o revi, desejei que ele e a Paula fossem felizes, que desse tudo certo entre os dois. O que eu não imaginava era que, na segunda-feira, à tarde, eu fosse receber aquela mensagem. Oi, Helena, tudo bom? Eu olhei para aquele cumprimento e fiquei imaginando, será? Ele imediatamente já tirou a minha dúvida, porque já foi se apresentando. Sou eu, o Alexandre. Bom, eu devo ter perdido a cor naquela hora.
Como que ele tinha conseguido o meu número? E o que será que estava querendo comigo? Tentei parecer natural, o cumprimentei também. Perguntei como ele estava, se estava feliz com o fato de ser pai, mas ele nem respondeu a minha pergunta. O que ele falou foi outra coisa. Foi tão estranho te ver de novo, sabia? Quer dizer, eu sabia que você estaria presente, mas não imaginava que fosse me sentir do jeito que me senti. Na mesma hora, eu devolvi. E como foi que você se sentiu? Ele imediatamente respondeu. Você quer saber? Nem sei direito. Mas eu fiquei meio desnorteado, meio perdido, confuso. Eu acho que é essa a palavra. E depois que você foi embora, não consegui mais parar de pensar em você. Dessa vez eu não fiz comentário nenhum, mas ele continuou. Falou que tinha conseguido meu número no celular da Paula e resolvido mandar aquela mensagem para saber como eu estava. No impulso, perguntei como foi que aquilo tinha acontecido. Aquela aproximação dele com a minha prima. E ele explicou. Então, eu comecei a tocar uma lanchonete aqui mesmo no bairro. Fiz uma dupla com um amigo meu. Aí ela começou a frequentar e no fim acabou rolando. Bom, eu fiquei ainda mais surpresa, porque aquilo era novidade para mim. Nem eu sabia que ele tinha feito uma dupla, estava cantando em lanchonete. Quer dizer, eu sabia que ele tocava violão, que cantava, mas assim em casa. Não que estivesse apresentando assim em público. Até que pelas tantas, ele falou outra coisa que acabou mexendo comigo. Você continua linda, sabia? Desculpa te falar isso, mas, enfim, eu senti o baque quando te vi lá no chá. Pensei um monte no nosso passado, em nós dois, você lembra? Mais uma vez não fiz comentário nenhum, até porque nem sabia o que falar. Ele já sabia que eu tinha uma filha, que eu tinha morado com o pai dela durante um tempo, que estava sozinho no momento. Tudo isso ele sabia. Sabia, inclusive, que morávamos somente eu e a minha filha, ali no apartamento. Eu, sinceramente, não fazia ideia de como ele tinha conseguido tanta informação a meu respeito. Sendo que eu, por exemplo, não sabia praticamente nada a respeito dele. Eu até perguntei, mas ele respondeu assim em tom de brincadeira. Tenho as minhas fontes. Bom, de todo modo, ficou nisso. Como estava em horário de trabalho, falei que meu gerente tinha me chamado, que não podia mais ficar ali batendo papo. E assim a gente parou de trocar mensagens. E juro, pensei que fosse ficar por isso mesmo. Ele ligou para saber como eu estava, aquela coisa toda, mas dali para diante não imaginei que ele fosse continuar tentando contato comigo. No entanto, ele começou a mandar mensagens praticamente todos os dias. Até da minha filha, ele perguntava. Bom, até aí tudo bem, né? Apesar de eu não estar me sentindo assim muito tranquila naquela situação. Às vezes, ele me mandava uma mensagem, mas eu não respondia. Sequer abria. Sei lá. Não estava achando legal aquela tentativa dele de reaproximação. Um dia, inclusive, eu perguntei. Alexandre, a Paula por acaso sabe que você anda mandando mensagem para mim? Não é por nada, mas é que, sei lá, né? Ela tá esperando um filho teu. Daqui a pouco vocês vão morar juntos. Eu tenho medo que ela fique chateada e acabe dando confusão. Ele demorou um pouco para responder. E juro, quando li a sua mensagem, fiquei até sem saber o que pensar. Porque o que ele falou me deixou meio confusa. Quer saber, Helena? Mas quer saber mesmo? Apesar do filho que a gente vai ter, eu nem tenho certeza de que quero levar adiante essa minha história com a Paula. Sei lá, a gente não tem muito a ver um com o outro, sabe?
A começar pela idade, né? E depois que eu te vi aquele dia, ando cada dia mais confuso. Posso ser sincero? Tenho pensado demais em você. Em tudo que vivemos lá no passado. Eu queria tanto te ver de novo. Poder conversar com você pessoalmente. Bom, a minha resposta não podia ter sido outra. Alexandre, por favor. É muito tarde para você querer se arrepender de ter se envolvido com a Paula. Você não acha? Vocês vão ter um filho. Ele respondeu em seguida. Eu sei que vou ter um filho. Você tem toda a razão quanto a isso. Mas o que eu posso fazer se não consigo tirar você da cabeça? Quer saber a verdade mesmo? Eu acho que não te esqueci. Acho não, tenho certeza. Porque tudo que eu sentia no passado parece que voltou. Desde que eu te vi naquele chá de bebê. Posso te ligar? Respondi que não. Que, aliás, nem podia estar trocando mensagens com ele. Até porque estava no meu horário de serviço. E já fui me despedindo. Mesmo assim, só eu sei como eu me senti. As coisas que ele falou mexeram tanto comigo. Embora eu tenha procurado pensar em outras coisas. Até porque não estava certo, né? Ele estava com a minha prima. Ela é grávida dele, inclusive. A última coisa que eu queria na vida era me meter numa confusão desse tamanho. Ainda menos com parente. Mas parece que quanto mais a gente quer se ver livre de encrenca, mais acontece. E eu digo isso porque não sei como. Mas o Alexandre acabou descobrindo o meu endereço. E um domingo, eu bem tranquilo em casa com a minha filha, eis que o interfone tocou. Era o porteiro. Ele falou que tinha uma pessoa ali na portaria querendo me visitar. E quando falou o nome da pessoa, eu senti uma coisa que não consigo nem descrever. Meu corpo todo tremeu. O coração quase saltou pela boca. Pensei um pouco. Sabe, imaginando o que ele queria comigo ali em casa. Inclusive, perguntei o que ele queria e ele falou, o porteiro falou que não sabia. Pensei mais um pouco e no impulso falei que podia deixá-lo entrar. Olha, eu fiquei tão nervosa e tremia tanto que parecia até que, sei lá, e tremia ainda mais quando abri aquela porta e ficamos um diante do outro. Alexandre, então, o que você quer? A Paula sabe que você está aqui? Queria só te ver um pouco, Lena. Falar com você. Você está sozinha? Posso entrar um pouco? Meu Deus, o que eu ia fazer? O que eu ia responder? Mandá-lo embora dali? Não tinha como. O fato é que conversamos. Ele repetiu tudo aquilo que já tinha dito por mensagem. É aquilo que eu te falei, Paulo. Desde que eu te vi. Sabe, naquele dia, naquele chá de bebê, eu ando muito confuso. Não consigo pensar em mais nada. Acho que ainda sinto por você tudo o que sentia no passado, Lena. Alexandre, por favor, pare de falar esse tipo de coisa. Você quer o quê? Dar um nó na minha cabeça? Mas por que você fala isso, Lena? Por acaso você também se sente igual em relação a mim? Não é essa a questão. A questão é que você e a Paula vão ter um filho. Você acha que é certo você estar aqui, na minha casa, conversando comigo? A gente tendo esse tipo de conversa? Você quer saber? Acho melhor você ir embora, viu? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Só não vai se você não quiser. Eu ainda gosto de você, eu nunca te esqueci. E agora tenho mais certeza disso ainda. Ele falou aquelas palavras e, na verdade, eu fui pressentindo o que ia acontecer, porque ele foi se aproximando.
E eu pressenti, e o pior de tudo, não fiz nada para evitar. Sua boca colou na minha, antes que eu pudesse fechar os olhos. E quando aconteceu, meu corpo todo ficou tão mole, Eu sei que devia ter evitado. Principalmente porque minha filha estava ali perto, brincando no corredor. Ela não viu o beijo, tudo bem, mas podia ter visto. Só que eu não consegui resistir. Deixei aquele beijo acontecer. Mais do que isso, me senti daquele modo, quando ele me apertou assim nos braços e o abracei também. E foi um beijo longo. Não foi um beijo qualquer. Apaixonado, que me fez tremer dos pés à cabeça. E depois do beijo, me olhando nos olhos, ele ainda falou: se eu der um jeito na minha vida, acertar a minha situação com a Paula, você fica comigo? Num fio de voz eu retruquei: como assim, Alexandre? E o filho de vocês? Você tá doido? Meu filho não tem nada a ver com isso. Ele vai continuar sendo meu filho, tudo bem. Eu nunca fugiria da minha responsabilidade. Mas eu te amo. Eu quero ficar com você. Depois do nosso reencontro, eu só penso nisso dia e noite, sem parar. A gente se beijou novamente. E olha, se a minha filha não estivesse ali em casa, talvez tivéssemos ido além. Conversamos muito também. Se bem que, na verdade, eu praticamente só ouvi. Foi mais ele que falou. Prometeu que ia resolver a vida dele, conversar com a Paula, abrir o jogo com ela. O problema foi que depois que ele foi embora, eu pensei tanto. Sabe, mais tranquila, mais fria. Comecei a botar tudo na balança, a imaginar o que rolaria se ele tomasse aquela atitude. E começou a me bater um medo, uma insegurança. Meu Deus, imagine a confusão que daria na família quando a minha prima soubesse que ele ia terminar tudo com ela para ficar comigo, por minha causa. Mais do que isso, eu já imaginei a minha prima se sentindo mal ao saber da atitude dele e tendo, inclusive, alguma complicação com o bebê. Deus me livre. Olha, eu pensei e fiquei com... Eu senti um medo, mas um medo tão grande, tão apavorante, que resolvi assim de uma hora para outra: isso não vai acontecer. Não pode, não é certo, eu não devo, e quer saber, eu não quero. Tudo isso passou pela minha cabeça, e eu continuei ali pensando: e os meus tios? A minha mãe, o que diria? Meus tios iam armar a maior cena com a minha família, comigo. Por isso, mandei uma mensagem para ele, já no dia seguinte, pedindo que ele esquecesse daquela ideia maluca, absurda, de terminar tudo com a minha prima só para ficar comigo. Nosso tempo já tinha passado. Pedi pelo amor de Deus que ele não tivesse conversa nenhuma com a Paula. Pelo contrário, que continuasse com ela, porque entre nós não havia mais chance de reaproximação. Era uma história antiga. E cheguei a falar bem firme com ele. Além de ser antiga, eu não quero. E como ele insistiu, eu tive de ser ainda mais firme. Se ainda não entendeu, não quero saber de você. Não sinto mais nada por você. Tivemos a nossa chance do passado e já não deu certo. E não é agora que vai dar. Me desculpe. Viva a tua vida. E, por favor, não me procure mais. Nunca mais. Boa parte do que eu falei era verdade. Outra parte
era mentira. Não era aquilo que eu queria. Mas pelo bem de todo mundo, era o melhor a ser feito. Até me arrependi. Depois, pensei até em voltar atrás. Mas tive forças, graças a Deus, para deixar do jeito que estava. Ele não desistiu tão fácil. Continuou atrás de mim. Até que acabou se cansando, né? De tanto levar a porta na cara. A verdade é que desde que nos reencontramos, eu senti que aquela paixão do passado tinha revivido. Mas o nosso envolvimento já era uma coisa que não pertencia mais ao presente. Meu Deus, 8 anos. Eu não ia me perdoar se tirasse o Alexandre da Paula para ficarmos juntos. E depois, se o nosso caso não desse certo de novo, o que seria muito provável, se já não tinha dado certo no passado, agora então, que ele tinha inclusive um filho com a minha prima, seria pior. Seria tudo em vão, a grande verdade é essa. E de quebra, eu ainda acabaria com a felicidade da minha prima. Sem contar a confusão, né? Que tudo isso traria para a minha vida. Não sei se teria forças para encarar todo mundo de frente. Minha família toda, a família dela. De modo que posso até ter sido covarde. Mas sabe, agora está feito. Não dá para voltar atrás. E bem aqui no fundo, bem no fundo, eu sei que foi melhor assim. Para todo mundo. Inclusive para mim.